Irmãos de sangue, Hudson. Essa é uma má ideia, uma péssima ideia. Mas como a alternativa é ficar olhando para o teto no meu quarto e fingir que estou dormindo enquanto o relógio avança com a mesma velocidade de uma maldita lesma, imagino que uma má ideia é melhor do que não ter nenhuma ideia. Calço um par de tênis e pego um moletom. Em seguida, subo as escadas 3 degraus de cada vez, até chegar no alto da torre do meu irmão mais novo. Porque, aparentemente, ele precisa de uma torre dessas para sentir que é um príncipe. Imagino que ele deve estar dormindo, mas pegá-lo com a guarda baixa talvez não seja algo tão ruim. Mas Jackson talvez esteja dormindo tão pouco quanto eu ultimamente, porque quando chego ao seu quarto, ele não está na cama. Em vez disso, ele está deitado em um banco de academia no centro do quarto, erguendo um haltere com uma quantidade impressionante de peso enquanto ouve Link Park a todo volume no celular. O que você quer? Ele pergunta no instante em que me vê com a voz bem alta para que eu possa ouvi-lo em meio àquela música barulhenta. Uma conversa em família. Eu digo a ele sem me abalar. A única resposta de Jackson é revirar os olhos enquanto levanta e abaixa o halter. Bem, se a ideia de uma conversa em família não agrada, quem sabe você queira sair para correr comigo. Sei que é um convite estranho. Todo o nosso relacionamento é bem esquisito. E está assim há um bom tempo. Mas imagino que se um de nós não tentar dar um passo, qualquer problema que haja entre nós vai continuar existindo por mais alguns séculos. E eu não quero que isso aconteça, especialmente com o que vamos ter que enfrentar em um futuro não tão distante. E especialmente por Jackson ter agido com tanta decência em relação a Grace ultimamente. Algo que é difícil de acreditar, mas sou grato a si mesmo. Um silêncio longo se forma após o meu convite. Longo demais, na minha opinião. Mas após um longo tempo, Jackson levanta uma sobrancelha irônica e pergunta: O que foi? Vamos fazer as pazes agora? Fazer as pazes é algo meio extremo, mas acho que podemos começar com uma corrida e uma conversa. De preferência, ambos ao mesmo tempo, se você achar que dá conta. É uma cutucada deliberada e acho que consigo acertar o alvo, porque quando percebo, Jackson já se levantou do banco. Vou só calçar um tênis, diz ele enquanto vai para o quarto. Aí você pode me falar qual é o motivo dessa visita. Oh, não sei. Que tal o fato de estarmos brigando há mais de um século e eu nem sei mesmo o motivo? Além de todo aquele pesadelo com o mal-entendido sobre a supremacia dos vampiros natos, e o pesadelo onde ele me matou, e o pesadelo de sermos os consortes e estarmos apaixonados pela mesma garota. Meu Deus do céu, alguém ainda se espanta pelo fato de que o nosso relacionamento é um verdadeiro inferno? O jogo está contra nós desde o começo. Só que eu me lembro de quando não estava, e provavelmente me lembro muito melhor do que Jackson. Lembro-me quando éramos pequenos e brincávamos de esconde-esconde por toda a corte vampírica. Era algo que deixava Cyrus muito irritado, especialmente quando Jackson usava seus poderes para me arrancar dos meus esconderijos. Pelo menos um quarto da diversão daquela brincadeira era ver como nosso pai ficava bravo quando os terremotos de Jackson interrompiam as suas reuniões. Mas Cyrus já estava me aprisionando naquela época, me pressionando até que eu perdesse a paciência para poder testar os meus poderes. E qualquer que fosse a maneira que eu encontrava de descontar a minha raiva, valia completamente a pena. Menos quando levaram Jackson embora. Isso nunca valeu a pena. Passei mais de 100 anos sem vê-lo, e não importava o quanto eu implorasse ou o quanto meu pai o usava como isca para me forçar a fazer as coisas que eu não queria fazer. Pelo menos eu não demorei muito tempo para descobrir que não importava o quanto eu conseguia controlar os meus poderes ou o tamanho da destruição que eu causasse quando ele mandava. Eu nunca conseguiria ver Jackson, e não quero que isso aconteça de novo. E com a formatura se aproximando, eu não quero ter que passar mais 100 anos sem ver o meu irmão mais novo. Enquanto ele amarrava os cadastros, eu ando pelo quarto dele e tento encontrar algo que possa fingir que estou olhando para me manter ocupado. E sendo sincero, não há muita coisa. Ele tirou tudo da sala de estar desde a última vez em que estive aqui. Até que as únicas coisas que sobraram foram os equipamentos para levantar pesos e 1 ou 2 livros perdidos empilhados no beiral da janela, ao lado de um pequeno cavalo de madeira entalhado.
Nem chega a ser uma surpresa, pois eu ouvi da última vez em que estive aqui. Mesmo assim, eu fico um pouco abalado, porque não sei o que sinto em relação ao fato de que ele ainda o tem. E ele provavelmente não faz a menor ideia do motivo pelo qual isso tem importância. Penso em me virar para o outro lado, mas no fim não consigo resistir ao impulso de pegá-lo. Passei dias esculpindo o cavalo para ele quando éramos crianças. E embora não fosse um modelo perfeito do cavalo que ele tinha, até que é bem fiel. Até mesmo a crina e a cauda parecem estar certos. Não consigo deixar de me impressionar com as habilidades do jovem Hudson. Eu o ergo para dar uma olhada melhor nos volteios bem definidos da cauda e da crina. Realmente, não são ruins. Mas Jackson volta do seu quarto com uma carranca ainda mais feia do que o habitual. Por que você pegou isso? Ele pergunta atravessando a sala para chegar até onde estou. E por que você quer saber? Retruco enquanto coloco o cavalo de volta no lugar onde estava, com cuidado. Ele não responde, apenas sai pela porta. Onde você quer correr? Jackson pergunta quando descemos as escadas até chegar à porta da escola. Pela outra encosta do Denali? Pergunto. Perto dos resorts? Claro. Quando chegamos do lado de fora, ele acelera a toda velocidade. Não é exatamente o que eu tinha em mente. Eu o alcanço e nós aceleramos por algum tempo, mas não é algo que facilita muito a conversa. Ele para por um segundo na base da montanha e eu paro, determinado a dizer o que tenho em mente antes que ele comece a correr outra vez. Ei, eu seguro no braço dele. Jackson se vira para mim com o punho fechado e por um segundo tenho a impressão de que ele vai me acertar um soco. Em vez de revidar, eu decido deixar que ele me bata. Mas o soco não chega. Ele abaixa o punho, faz um sinal negativo com a cabeça e pergunta: O que nós estamos fazendo aqui, Hudson? Eu sinto que estou ficando tenso. Achei que estivéssemos correndo, não? Digo do jeito mais casual que consigo. Não foi isso que eu perguntei, e você sabe disso. Ele se afasta um pouco e se encosta no tronco de uma das árvores enormes que se espalham por toda esta área selvagem. Eu sei, eu limpo a garganta, apoio o peso do corpo de um lado para o outro e fico olhando para o nada. Em seguida, finalmente consigo dizer: eu queria dizer obrigado. Por causa de Gracie? Ele pergunta com a voz rouca. Não me agradeça por isso. Toda a questão dos consortes foi por causa... Não estou lhe agradecendo pelo fato de que Gracie é minha consorte, eu digo a ele. Estou lhe agradecendo porque... Por que o quê? Ele pergunta. E de repente, meu irmão mais novo parece cansado, muito cansado. Eu solto-a longamente, soprando devagar. Pelo que você fez naquela noite, eu digo finalmente. Ele dá de ombros, mas os músculos do seu queixo estão agitados. Não tem importância. Tem toda a importância do mundo. Para mim e para Gracie também, eu acho. Você não precisava ter feito aquilo. Precisava sim, ele me diz. Ficar olhando Gracie andar de um lado para o outro como um cachorrinho assustado talvez não o incomode, mas eu não conseguia mais aguentar aquilo. Ele está jogando uma isca para mim, sem dúvida, e eu sei que ele a jogou só para ver se vou morder. Mas mesmo sabendo disso, é difícil me afastar depois de ter passado semanas tentando não atrapalhar os dois, mesmo com o elo que tenho com Gracie. Mesmo assim, eu consigo, acenando com a cabeça e falando por entre os dentes, enquanto respondo. É justo. Justo? Repete ele com desprezo, e seus olhos negros se estreitam perigosamente. Não há nada nisso que seja justo, Hudson. Você saberia disso se não estivesse tentando ser tão magnânimo. É isso que você acha que estou fazendo? Eu pergunto a ele. E não é, retruca Jackson. Nada a ver, estou tentando... De novo, eu fico sem palavras. Não é fácil conversar com ele, mesmo nos melhores momentos. E agora, quando ele está determinado a detonar tudo, ele é impossível. O quê? Rosna Jackson. Mas não respondo, não consigo. Em vez disso, simplesmente balanço a cabeça e me viro para voltar para a escola. Eu sabia desde o começo que isso era uma má ideia, só não tinha percebido o quanto era ruim. Você está indo embora? Diz ele ainda zombando. Você me traz até aqui e agora simplesmente vai embora, sem me dizer o que queria? Muito maduro da sua parte, Hudson. Sinto algo arrebentar dentro de mim. Quero o meu irmão de volta. Jogo as palavras nele como facas. Ele fica paralisado.
O que você disse? Ele enfim pergunta com uma voz rouca, depois que alguns segundos se passam. Você perguntou o que eu queria, praticamente mordo cada palavra conforme as pronuncia. É isso que quero. Eu quero meu irmão de volta. Sinto sua falta. Sinto a falta dele. Engulo em seco. Sinto a sua falta, Jackson. Ele se afasta um pouco com as pernas trôpegas. É difícil sentir falta do que você nunca teve, ele me diz. É isso que você pensa? Sussurro. Que nunca tivemos uma relação? Não tivemos. Ele fala com muita firmeza. Eu fui mandado para a carniceira quando ainda era bem novo. Você ficou em casa com os nossos queridos pais. E foi isso. Somos dois estranhos que por algum acaso têm o mesmo sangue. Isso não significa merda nenhuma. Duvido que você acredite nisso. Eu digo a ele enquanto sinto alguma coisa se despedaçar dentro de mim. Algo que eu nem sabia que estava ali. Acredito sim. Não temos culpa pelo que houve. As coisas simplesmente são assim. Tentar mudar isso depois de quase 2 séculos? Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Não faz sentido, especialmente agora. Faz sentido, porque você é meu irmão. E daí? Ele dá de ombros. Nossa árvore genealógica não significa porra nenhuma para nenhum de nós. Não há nada que eu tenha recebido daqueles 2 ou de vocês 3 que eu queira manter comigo. Aquelas palavras me acertam como se fossem socos de verdade, e antes que eu consiga me conter, estou retrucando de volta. Então por que você o guardou? Se não quer nada a ver com nenhum de nós, por que o guardou? Guardei o quê? Pergunta ele impaciente. O cavalo. Eu o esculpi para você há mais de 150 anos, e eu lhe dei aquele cavalo no dia em que Delilah levou você embora. Se somos 2 pessoas que simplesmente têm o mesmo sangue, se a família não significa nada, por que você ainda o guarda? Foi você que o fez? Ele sussurra. Sim, e ainda tem uma cicatriz para provar. É uma marca pequena e feia, parecida com um gancho, que atravessa o meu dedo indicador esquerdo. De onde você acha que ele veio? Não sei. Aquele cavalo sempre esteve ali. Ele deixa a frase morrer no ar quando percebe o que está dizendo. Você estava chorando no dia em que eles o levaram. A única coisa que fez você parar de chorar foi aquele maldito cavalo. Trovoada. Ambos dizemos o nome ao mesmo tempo. Me desculpe, eu digo a ele. Eu nunca quis magoar você. Nunca quis que nada disso acontecesse. Eu sei. Ele olha para baixo, arrastando os pés. E me desculpe por ter matado você. Foi uma babaquice. Por alguns segundos, nem eu nem Jackson nos movemos enquanto as palavras pairam entre nós. Em seguida, nós 2 começamos a gargalhar, risadas enormes e ruidosas, porque, fala sério, é um motivo inacreditável para se pedir desculpas a alguém. Você acha que Hallmark faz cartões com esse tema? Pergunto quando finalmente paramos de rir. Mas imaginar aquilo é o que basta para começarmos a rir de novo. E por vários minutos não fazemos nada além de ficar ali, no meio da floresta, gargalhando sem parar. Não paramos até que um alarme toque no celular de Jackson. Preciso voltar, diz ele. Vou ajudar Grace a estudar para a prova de história daqui a meia hora. Essas palavras teriam doído há 1 hora. Diabos, teriam doído 15 minutos atrás. Mas agora, não sei. Elas parecem... Se não forem corretas, pelo menos são aceitáveis. Mais ou menos como Jackson e eu. As coisas ainda não estão se encaixando direito e talvez nunca se encaixem, mas estamos melhor do que éramos e talvez isso seja o bastante por enquanto. Talvez seja um começo. Não consigo deixar de sorrir quando penso nisso, mesmo antes que Jackson me encare com os olhos estreitados e diga: vamos apostar para ver quem chega primeiro na escola? E quando partimos de volta para o alto do Denali, acelerando pela floresta, não consigo deixar de pensar que, às vezes, as pessoas têm sorte. Às vezes, a família onde alguém nasce e a família que essa pessoa cria coincidem. E isso faz toda a diferença. Às vezes, a família onde alguém nasce e a família que esta pessoa cria coincidem. E isso faz toda a diferença. Fim do livro 3.